O governo tem feito uma propaganda da reforma como se ela combatesse privilégio. O governo tem colocado isso para que ela ganhe apoio popular a partir dessa, né, vai combater privilégio. Inclusive soltando informações de que salários de políticos irão diminuir, aposentadoria, essas coisas. Pois é, o que não é bem assim, né, porque se tem a possibilidade de uma previdência paralela e, né, com vencimentos altíssimos que eles têm, isso é muito fácil. A base, a coluna do novo sistema da nova previdência é a capitalização. O que é isso? A capitalização, na verdade, é o fim do sistema de solidariedade para um sistema de individualidade. Você vai pagar para a sua própria aposentadoria e não mais vai contribuir no sistema global, onde todos se beneficiam. Quem ganhar muito vai deixar um pouco de lado para que quem ganha menos possa ter também uma aposentadoria melhor. Seria isso. E no jargão bem popular, um salve-se quem puder. Né? Muito em voga aí nesses ideários do neoliberalismo que esse governo e tantos outros pelo Brasil representam. E aí galera, está no ar mais um Sabatina RBP aqui no grupo RBP de comunicação e eu peço sempre no começo de toda a entrevista para vocês curtirem a nossa página no Facebook, o grupo RBP de comunicação, também nosso canal no YouTube, grupo RBP, aproveita, clica no sininho para receber notificações. Essa entrevista também estará na programação da Rádio Barra do Piraí AM, os trechinhos também na programação da RBP FM e hoje vou falar de política. Estou aqui com o Marcelo Klein, que é filiante do PSOL de Barra do Piraí, e estou aqui com o Paulinho Cardoso, que é militante e filiado também ao PT de Barra do Piraí, dois partidos icônicos da ideologia de esquerda brasileira. E a gente vai falar sobre isso também, vamos falar de política em Barra do Piraí. Isso é um começo de um projeto que eu pretendo fazer com várias vertentes políticas aqui de nossa cidade. Falei bonito, né? Mas é isso aí que vocês vão receber aqui do nosso conteúdo também do grupo RBP de comunicação. Primeiramente, obrigado pela presença dos dois aqui, né, na rádio, né, na sede da nossa rádio aqui na rua Ana Nery. Marcelo, que eu conheço há muito tempo, meu amigo também, filiante do PSOL, Paulinho Cardoso, que foi candidato também em 2016, né, Paulinho? E é filiado ao PT de Barra do Piraí. A gente vai começar agora e basicamente vamos falar de política aqui em Barra do Piraí, também política nacional, mas antes eu gostaria que vocês falassem um pouco mais também de vocês, politicamente falando, aqui em Barra do Piraí. Marcelo nunca foi candidato não, né, Marcelo? Não fui candidato, eu sou militante do PSOL, sou militante, na verdade, de algumas causas, né, filiado ao PSOL. Sim. Também sou da direção do Sindicato Estadual da Educação, pessoal da Educação do Estado do Rio. Nossa militância pela educação e diversas outras pautas da esquerda, mas a gente tem atuado, principalmente a última campanha eleitoral, trabalhando bastante, mas não concorria a nenhum pleito aí. E é professor estadual, sim, né? Sim, sou professor de História, sou do Sindicato Profissional de Educação, né? Todos os sindicatos são profissionais, sou professor da rede estadual. Paulinho é presidente do PT aqui em Barra do Piraí ainda, Paulinho? Sim, desde o último PED, que é o processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores, que acontece por todo o Brasil, eu fui eleito presidente do Diretório Municipal aqui em Barra do Piraí, e embora com algumas questões da nossa conjuntura, né, interna do nosso diretório, que já está indo inclusive para nesse ano de 2019, para mais um período aí do PED, né, da escolha das chapas que comporão a executiva municipal e o próximo presidente. Até esse momento, né, final de 2019, estou aí presidindo o nosso partido. Então, gente, agora que vocês descobriram um pouco mais, conheceram um pouco mais dos nossos entrevistados, vamos começar então a falar sobre a política de Barra do Piraí. Primeiramente, uma curiosidade que eu tenho. O Mário Esteves, ele quando se apresentou, com uma opção diferente, até, eu não sei se eu estou certo ou errado, se vocês concordam comigo, uma opção, ele tentou se colocar até como uma opção mais popular, até um pouco voltado também para um pouco diferente do normal aqui em Barra do Piraí. Eu gostaria que vocês avaliassem o governo dele e se ele cumpriu um pouco dessa expectativa de ser realmente algo diferente, novo aqui em Barra do Piraí. Eu lembro dessa chegada do Mário em Barra do Piraí,
E, de fato, ele, quando chegou, ele tinha uma pegada populista, eu diria. Nunca se apresentou como um político de esquerda. Porque assim, a gente está lidando num momento de muita polarização, a gente precisa, inclusive, ter muita calma para poder falar sobre... A política virou futebol. Exatamente. Ou você torce por esse time, ou torce por outros, e você não pode conversar sobre ideias, né? Por exemplo, a gente está num momento, só para abrir um parênteses, de reforma da Previdência, só para trazer esse tema, que é um tema nacional. A gente vai falar sobre isso também. Pois é, que é um tema de interesse de todo brasileiro. E aí parece que a defesa, né, da Previdência, ou ser contra a Previdência, é só uma questão de ser direita e esquerda, quando a gente entende que é um pouco além disso, né? Para além disso, a gente pensa que a população mais pobre, principalmente que a grande parte da população brasileira, é prejudicada pela reforma, e aí por essas razões a gente acaba sendo marcado. Então, quem é de direita, quando você se coloca contra a reforma da Previdência, quem é de direito logo te marca como um esquerdista que quer derrubar o governo, que quer só atrapalhar o governo, e não é por aí. Inclusive existem as pessoas que são parcialmente a favor, que não é a favor da integralidade da reforma, que acha que tem que ter a reforma da Previdência, mas de uma outra maneira. Paulinho, em 2016 você foi candidato a vereador. Quantos votos, você lembra mais ou menos quantos votos você tem? Foram 252 votos. Uma boa votação. Você apoiou algum candidato naquela época? Então, em 2016 o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, fez parte da composição, né, proporcional, juntamente com o candidato a prefeito Maércio de Almeida. Sim. E aí, por forças, né, dessa coligação, a gente caminhou junto com os partidos que estavam aí coligados. E aí você inicia falando um pouco, né, dessa questão do governo atual, e o Marcelo muito bem ressaltou, e eu concordo que não é um político, no caso aí o prefeito Mário Esteves, que ao meu ver se apresente como um político popular, né? Ele é populista, né, no sentido da palavra e no sentido das suas ações também, das suas práticas políticas. Aquela política que, sobretudo para cidades com as características de Barra do Piraí, bem provinciano, uma cidade pequena, como tantas outras aí no Brasil, essa forma de fazer política acaba funcionando, acaba fazendo bem aos olhos do eleitorado, né? Que são as pequenas benesses ali, os benefícios diretos à população, né? Diante de tanta carência que a nossa população tem, e também diante de uma política envelhecida, né, a nível de Brasil e a nível de Barra do Piraí também, sem novos quadros despontando, muitas vezes situações como foi com o prefeito Mário Esteves acabam acontecendo. O camarada que chega, mesmo sem conhecer tanto a cidade, sem a cidade o conhecer tanto também, acaba bebendo nessa fonte aí, dessa política envelhecida, de grupos, né, que ficam no poder durante muito tempo. Tudo isso vai, na minha visão de ver, deteriorando, né, o processo eleitoral, e acaba que quem se apresenta como novidade, embora depois na prática política não se mostre tanta novidade assim, né, a velha política continua em voga, acaba com esse discurso de novidade, com esse discurso de renovação, ganhando aí o eleitorado, a confiança do eleitorado. Permite acrescentar, Felipe? Sim. A gente tem visto muito isso, né? Assim, no Brasil todo, né? Muitos, a partir do João Dória, né, que é o político que não é político, se apresentou como gestor, alguém que não é político, que queria se eleger, mas para fazer uma administração diferente e tudo mais. A partir dele, vários outros políticos que se diziam não políticos se candidataram e venceram uma série de eleições na eleição que o João Dória foi eleito e depois, em seguida, né, nessa última agora, nacional. A gente vê muito rapidamente, né, dar um exemplo, no estado de Minas Gerais, governador com práticas muito comuns, assim, da velha política. Governador do Partido Novo, que se apresentou como um partido... Sim, como alguém que não era político, um partido que era... De novidade, realmente, esse nome até. Reduzindo o Estado, mas na verdade com as mesmas políticas. Vocês acreditam que não dá para fazer política sem ser político? De forma alguma. A política é de quem é político. E ser político não pode ser visto como algo ruim, é algo necessário para a sociedade. E Paulinho, você disse que em 2016 o PT apoiou o Maércio, que
não é bem um político de esquerda, inclusive filiado ao PMDB, que é um partido que hoje é MDB, né, envolvido em diversas polêmicas no Brasil todo. Esse ano, nessa próxima eleição, isso é uma curiosidade minha, essa polarização que o Marcelo falou tem servido também para as pessoas de ideologia de esquerda se unirem, criarem novas lideranças. Existe um movimento em Barra do Piraí para que se lance algum candidato com essa vertente, ou não sei se para o executivo, mas formar de fato um grupo, uma coligação entre os partidos para que se fortaleça essa política mais progressista? Felipe, eu, assim como o Marcelo, que é afiliado ao PSOL, militante do PSOL, acho que dirigente também em Barra do Piraí, e eu mesmo, enquanto dirigente também do Partido dos Trabalhadores, a gente acaba que responde, né, numa situação como essa aqui, a partir do que a gente vive dentro do partido. É porque eu nunca vi isso numa cidade, é difícil a gente ver em cidades pequenas. Mas não respondemos em nome do partido, né? Como eu falei, a gente está numa caminhada de retomada da caminhada partidária do Partido dos Trabalhadores, sobretudo em função de tanto desgaste que vem tendo nos últimos anos. E eu sou um dos que apostam muito nessa possibilidade de somar forças à esquerda. É necessário? É necessário, é urgente. Você citou, lembrou bem, em 2016, como eu também referi, nós fizemos uma coligação que tinha PMDB e tinham vários outros partidos. Porque assim, interrompendo, a sensação que eu sempre tive, principalmente nas cidades pequenas, muito mais do que nas cidades grandes, que aí sim existe aquele movimento ideológico, é que toda a coligação feita era simplesmente pensando em conseguir o coeficiente mínimo para poder eleger um candidato e aí eleger quem tiver mais. A gente tem um detalhe nessa eleição que a coligação para vereador, ela não vai ser possível, né? Não vai ter mais, né? A gente então tem esse detalhe que vai fazer muita diferença, né? Mas isso não impede de uma união, no caso, para se apoiar para o executivo. Lógico, exatamente. E mesmo até a última eleição, 2016, para vereadores, prefeitos, etc., eu sempre defendi, né, a busca por uma aproximação com os partidos que, embora tenha as suas diferenças, são muitas as diferenças entre PT, PSOL, PDT, PCdoB, os chamados partidos, PSB, os partidos que se identificam com as ideologias de esquerda, que se posicionam enquanto partidos de esquerda, embora haja uma dificuldade grande, né, sempre foi uma aposta. Uma dificuldade erro também. Também, né? Vamos dizer que não. Não querer ser mas muito mais em torno das formas de fazer política, do pensar político, das estratégias. Agenda programática. Exatamente, da agenda programática. Mas eu sigo acreditando muito e vendo como necessário, baseado sobretudo na experiência recente que nós, em torno de pautas nacionais muito caras às nossas lutas, né? Pautas, por exemplo, como a que o Marcelo citou aí, contra essa reforma da Previdência, que avaliamos como maléfica demais. Então, já aproveitando o gancho, que é para a gente encerrar essa primeira parte, eu queria que vocês falassem sobre a reforma da Previdência, para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, o porquê a oposição à reforma da Previdência. Não é necessária uma reforma da Previdência do Brasil? Previdência pública, sim, né? Nós temos até entendido que há no Brasil a necessidade de muitas reformas. Muitas reformas. A se iniciar pela reforma política. Então a reforma política é sim necessária, a reforma tributária é super necessária e a própria reforma da Previdência, ela é sim necessária, mas não da forma como está proposta, muito longe de ser da forma como está proposta. Qual o principal ponto de oposição de vocês à reforma da Previdência? Bom, a reforma, ela traz como uma grande bandeira, o governo tem feito uma propaganda da reforma como se ela combatesse privilégio. O governo tem colocado isso para que ela ganhe apoio popular a partir dessa, né, vai combater privilégio. Inclusive soltando informações de que salários de políticos irão diminuir, aposentadoria, essas coisas. Pois é, o que não é bem assim, né, porque se tem a possibilidade de uma previdência paralela né, e com vencimentos altíssimos que eles têm, isso é muito fácil. Tem um banqueiro, que eu gosto muito dele, que é o Eduardo Moreira, ex-banqueiro, né, e que ele tem feito uma militância muito interessante contrária à reforma da Previdência. E falava o seguinte: se é para combater privilégios, por que a Previdência tira tanto de quem é mais pobre?
Sim. Por que se é para combater privilégios, por que não tira só os privilégios? Eu vi, inclusive, recentemente, um vídeo feito por jovens, né, do Partido Novo, né, um grupo de jovens do Partido Novo, falando sobre benefícios de pessoas que ganham o salário mínimo diante da reforma da Previdência, que vão pagar a taxa, né, de desconto mensal da Previdência, vai ser reduzido de 8% para 7,5%. Significa, para quem ganha o salário mínimo, significa R$5. Só que eles não falaram o que significa R$5. Né? É esse o benefício de quem é mais pobre, das camadas mais pobres diante da reforma da Previdência. E por que, para a gente encerrar essa primeira parte bem rápido, por que eles querem tanto implantar a reforma da Previdência? A base, a coluna do novo sistema da nova Previdência é a capitalização. O que é isso? A capitalização, na verdade, é o fim do sistema de solidariedade para um sistema de individualidade. Você vai pagar para a sua própria aposentadoria e não mais vai contribuir no sistema global, sim, onde todos se beneficiam. Quem ganha muito vai deixar um pouco de lado para que quem ganha menos possa ter também uma aposentadoria melhor. Seria isso? E no jargão bem popular, um salve-se quem puder. Né? Muito em voga aí nesses ideários do neoliberalismo que esse governo e tantos outros pelo Brasil representam, e da meritocracia. Então você que se esforce mais. O Paulo Guedes ele foi ao Chile, né, no governo Pinochet, ditador Pinochet, ajudar inclusive a implementar o sistema de capitalização lá no Chile. O que foi, aparentemente, inicialmente, um sucesso, né, para os modelos do Chile, né, com muito aporte financeiro dos Estados Unidos. Foi um sucesso no Chile, só que os aposentados, as pessoas começaram a se aposentar agora recentemente. A gente vê que a aposentadoria no Chile, ela não foi o sucesso que parecia ser. Agora está chegando o resultado. Os idosos têm sofrido muito no Chile, né, assim, com aposentadorias muito baixas. Então a gente não quer isso, é muito difícil a gente fazer política para ter resultado daqui a 30 anos. É difícil implantar isso na cabeça da população. Convencer e mostrar, e não só convencer, né, mas explicar, ser didático, mostrar para as pessoas que o problema real, nós teremos problemas de imediato, mas os problemas mais graves eles virão daqui muitos anos, isso é muito sério. Então eu preciso encerrar essa primeira parte, que a gente ainda tem um jogo rápido agora pela frente, que vai ter que ser muito rápido. Vamos lá, gente. Então, gente, chegou a hora do nosso jogo rápido, eu já vou logo para as perguntas, vocês já sabem do nosso Facebook, para a gente poder ganhar tempo aí. Então, vamos lá. Por que os partidos de esquerda, e aí principalmente, bom a sua presença aqui, principalmente o PT, se desgastaram tanto, principalmente com uma camada mais humilde da população? Eu afirmo que o resultado, Bolsonaro presidente do Brasil, na verdade, o Bolsonaro presidente do Brasil é resultado desse desgaste. Você concorda? Vocês concordam comigo? Eu concordo que o fato, inicialmente, de ter ficado no poder, né, governando o país durante tanto tempo, seria inevitável gerar o desgaste, né, que foi gerado a partir de muitos erros do PT. Diga-se de passagem, é urgente, sempre foi urgente, importante reconhecermos, fazermos a autocrítica, que mesmo em meio a tantos avanços, a gente não tem tempo, mas poderia enumerar que os avanços das gestões do PT, né, na economia, na tirada do Brasil do mapa da fome, da ONU, entre tantas outras, na distribuição de renda, muito longe de ser o que a gente ainda precisa, ainda quer, mas houve sim significativos avanços nas gestões do PT. Por outro lado, muito também se cometeu de erro, de políticas equivocadas, que eu tenho muitas críticas, mesmo enquanto petista. Introduzindo de novo o Marcelo, né, no nosso jogo rápido, né, essa reciclagem que o Paulinho falou em relação ao PT, por exemplo, e toda essa derrota na eleição desse ano, você acredita que esse foi um ponto de partida para que surgissem novas lideranças, inclusive no PT, como também nos partidos mais novos? O PSOL, por exemplo, que é o seu partido, é um partido que vem, apesar do momento, ao contrário da esquerda, é um partido que vem ascendendo, ele vem conquistando mais espaço. Esse é o momento ideal para esse surgimento de novas lideranças? É necessário, é obrigatório? Sim, eu acho que é importante. Eu acho que é natural, inclusive, que aconteça isso. Lembrar que o PT já não é governo, já tem 3 anos. Sim. Né, isso é importante lembrar.
Tem muita coisa sendo feita no Brasil e a gente ainda entende, jogam nas costas do sim, a gente entende que esse governo que assumiu agora, dia 1º de janeiro, ele é uma continuação de um programa que foi estabelecido a partir do dia do impeachment da Dilma. As políticas feitas a partir do governo Temer, elas estão continuando agora, de formas mais acirradas, inclusive, mais intensas, mais severas. É uma continuação. Então, assim, a gente tem 3 anos já de um governo mais liberal, mais à direita, né, que intensificou privatizações, como o Paulinho falou em relação a críticas, ele enquanto petista, com críticas ao PT, o pessoal foi oposição ao PT por muito tempo. A gente não é oposição hoje porque o PT não é governo, então você não faz oposição ao governo. Estamos ao lado, né, estamos questionando um governo que nós entendemos com muitos equívocos, assim, com um despreparo muito grande. E nesse contexto vão surgindo lideranças naturalmente. São 3 anos já na oposição, no caso PT, e a gente já vem há muito tempo, e naturalmente lideranças vêm surgindo, regionalmente, nacionalmente. E para a gente encerrar então nossa entrevista, se possível sim ou não, esse ciclo um dia vai mudar? A esquerda vai voltar a ter a credibilidade necessária para eleger de novo um presidente da República, por exemplo? As pautas populares, elas, penso eu, particularmente, elas sempre vão falar mais alto. As pessoas precisam, infelizmente, a gente tem uma sociedade no Brasil muito desigual, estruturalmente muito desigual. A gente precisa de políticas públicas para tentar equilibrar minimamente a sociedade. A mesma pergunta em relação a específico ao Partido dos Trabalhadores. Sim. Ele morreu, está vivo, ressurgindo das cinzas? Não morreu, tá vivo sim. Aí recentemente até na entrevista que o presidente Lula do cárcere fez, né? Ele falou uma coisa que tocou muito, inclusive quem é filiado ao PT, como sou no caso, que o Partido dos Trabalhadores, apesar dos pesares, continua sendo uma das, não é a única, mas uma grande força no campo da esquerda progressista no Brasil e na América Latina. Infelizmente eu não tenho mais tempo, preciso encerrar a entrevista agora. Foi o que deu pra gente fazer, eu acho que foi um bate-papo muito interessante e fica aqui aberto também o espaço para que todas as vertentes de Barra do Piraí se manifestem, falem das suas ideias, questionem, critiquem e também tragam ideias boas para Barra do Piraí e também para tudo, né, para o nosso país, para a nossa vivência em geral. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Paulinho. Obrigado. Esse foi mais um Sabatina RBP, que está em nosso Facebook, Grupo RBP de Comunicação, nosso canal no YouTube, Grupo RBP, nosso site, gruporbp.com.br e também na programação da Rádio Barra do Piraí AM e RBP FM. Muito obrigado e valeu!